Ouça agora a voz do divino. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós continuamos nesta oportunidade com o nosso seminário de 3 capítulos, de 3 abordagens acerca de prosperidade, acerca da vida abundante que o Senhor Jesus veio nos trazer, conforme está escrito em João capítulo 10, versículo 10, e se formos dividir este versículo em partes, chamamos de a segunda parte, ou a parte B, João 10 e 10, em que nos diz, a segunda parte, que Jesus veio para que tenhamos vida e vida com abundância. Nosso seminário, Vida Abundante. Já fizemos uma abordagem no episódio anterior, no capítulo anterior, sobre prosperidade existencial. Ainda na terceira abordagem que vamos fazer, o nosso terceiro capítulo, falaremos sobre prosperidade social. E agora, neste episódio, neste capítulo, nos propomos a falar sobre prosperidade espiritual. Muito embora o falarmos de N prosperidades em abordagens diferentes, não cometemos nenhum pecado homilético, porque na realidade isso aqui é um conjunto. Apesar de estarmos falando em 3 capítulos, mas isso aqui é uma engrenagem, isso aqui anda junto. Isso aqui anda junto. Não existe substância na prosperidade existencial se não houver prosperidade social. Não existe prosperidade existencial se não houver prosperidade espiritual, que é o que nos propomos a falar nesta oportunidade. Não existe prosperidade espiritual se não houver existencial e se não houver social. E não existe prosperidade social se também não houver as outras duas, a existencial e a espiritual. Andam juntos. Andam juntos. E quando eu falo de prosperidade, como dissemos no capítulo anterior, é estar bem. É estar de bem com a vida, é estar satisfeito, é ter satisfação existencial, é ter uma vida resolvida, uma vida sarada. E o próprio Jesus disse, conforme o versículo que nós usamos como base no capítulo anterior, de Lucas, capítulo 12, verso 15, que a prosperidade de qualquer não consiste na abundância de bens que possui. Como também vimos na expressão de Paulo em 1 aos Coríntios, o capítulo 7, versículo 30, bem como o capítulo 2, que ainda vamos mencionar nesta oportunidade, o versículo 10, o não ter bens não implica que por conta disso a pessoa seja infeliz. Não implica que por conta disso a pessoa seja infeliz.
E aí está também a prosperidade social. Como talvez você fique pensando, a pessoa não tendo, ela é próspera socialmente. Aí nós vamos falar disso no próximo episódio. Vamos falar disso no 3º capítulo deste seminário que nos propomos a trazer para você, por que não dizer para vocês, nesta oportunidade. Então, para darmos sequência a esta palestra, abramos nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 14, o versículo de número 20. 1 Coríntios, capítulo 14, o versículo de número 20, nos diz a palavra de Deus. Irmãos, não sejais menino no entendimento, mas sede meninos na malícia, e adultos no entendimento. Sedes adultos no entendimento. Há uma expressão na Bíblia atualizada que diz: sede homens maduros. Sede homens maduros. Muito propícia esta declaração. Na Bíblia, a linguagem de hoje, nós encontramos a expressão sejam adultos no seu modo de pensar. Também muito propícia essa declaração. A Bíblia é a linguagem de hoje. Vamos usar também em nossa palestra expressões da Bíblia linguagem de hoje que traz uma linguagem bem acessível, né? Traz uma linguagem bem popular, bem compreensível, bem clara, bem alcançável. Como esta, por exemplo: sejam adultos no seu modo de pensar. Né? Louvado seja Deus. Prosperidade espiritual é um tema sugestivo também para esta oportunidade, para essa época que nós vivemos, porque nós vivemos uma época de muita emotividade, de muito sensacionalismo. Eu não vou dizer, nem vivemos uma época de muito poder. Porque os cristãos de hoje, eles estão muito distantes. Nós estamos muito distantes de manifestações em essência da presença de Deus e manifestações de Deus puro, porque estamos, em um modo geral, afastados da oração. Os cristãos hoje já não oram como antes. Não há aplicação à oração. Não há determinação à oração. Os cultos de orações nos templos são vazios. São vazios. Nas reuniões chamadas círculos de oração, as pessoas dentro dos templos normalmente só costumam chegar depois da 1h da tarde, porque é o momento de oportunidades, de testemunhos, de apresentações, de convidados, de cantores e tal.
A parte da manhã, quando o círculo de oração começa pela manhã, que é dado mais espaço para orar, as igrejas estão vazias, os templos estão vazios. Os cultos de oração à noite são poucos frequentados. Eu conheço uma igreja que ela tem em seu culto noturno 40 minutos de oração para quem quer orar, para quem gosta de orar, para quem precisa orar, muito embora o crente não só deva orar por precisar, ele deve orar por descobrir o sabor, sentir o gosto da oração. Porque a oração, irmão, crente que ora tem um mistério com Deus. Crente que ora tem um mistério com Deus. E quando ele descobre a substância da oração, ele ora sempre. Ele é uma pessoa voltada à oração. Mas hoje, esse sabor, essa gostosura da oração, a substância da oração, é desconhecida da maioria dos cristãos, porque não oram como deveriam orar. Às vezes dobram até os joelhos, mas é para conversar com o irmão que está ao lado. Ou então não se determina em orar e começa a dormir, começa a cochilar. Não que a oração só seja ouvida se for de joelhos. Deus ouve a sua oração se você estiver de joelho, em pé, deitado, sentado. O importante é que você ore com fé. O que faz a oração ser ouvida é a fé. Que é outro elemento que o cristão está muito distante dele, porque está distante da palavra. Estamos distantes, muito distantes da palavra de Deus, da verdadeira aplicação, da verdadeira interpretação, do verdadeiro significado, sentido da palavra, que gera fé. Está escrito em Romanos que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Mas hoje os cristãos estão distantes da palavra. A palavra é a chave para que o milagre aconteça. O Senhor trouxe as coisas que não existiam pela palavra do seu poder. Então nós estamos muito distantes de uma essência de manifestação de Deus, estamos muito distantes de Deus puro em suas manifestações, porque nós, os cristãos, estamos distantes da palavra. Estamos distantes da palavra, distante no manuseio. Os cultos parecem mais programa de auditório. Por outro lado, os cristãos pessoalmente não se detêm em orar ou em meditar na palavra. Não se reservam para ler a Escritura. E a palavra, a oração, a fé traz a essência, traz a manifestação genuína, traz uma manifestação que podemos dizer é Deus puro na terra. Mas estamos muito distantes disso. Porque os cristãos estão distantes da oração, estão distantes da palavra, e distante da palavra não tem a fé suficiente, distantes da palavra não tem a vida santificada, distantes da palavra não tem compromisso. Nem tão pouco Deus tem compromisso, porque Deus tem compromisso com a palavra dele. Deus tem compromisso com a palavra dele. Então eu nem posso dizer que estamos vivendo momentos de poder. O poder que se refere à Escritura. Estamos vivendo época de sensacionalismo. Estamos vivendo época de muito fogo da carne. De muita emotividade. E inclusive já existem as frases decoradas pelos pregadores e pregadoras para extrair do povo glorificação. Como, por exemplo, Deus está abrindo porta. O que mais tem é gente desempregada. Mas diante de uma palavra dessa, quem é que não glorifica? Já existe aquele decorado. Deus vai tirar o papel que está embaixo e vai botar em cima.
Se juntar 100 pessoas, 90 tem um problema na justiça. Dessas 90, 45 tem um processo arquivado. E quando recebe essa palavra de que o papel vai sair de baixo, vai botar em cima, aí todo mundo glorifica, porque o que o pessoal quer é que o processo ande, né? Olha, meu Deus, vai salvar o esposo. A maioria das mulheres crentes, os esposos não são crentes. O filho, Deus vai ter encontro com o teu filho que está nas drogas. O que mais existe é filho de crente metido em droga. Né? Problema de saúde, problema sentimental. Então os pregadores já têm aquelas frases decoradas. Pode observar, se você for para um determinado círculo de oração, você for para determinados cultos, determinados eventos, já existem aquelas palavras repetitivas. Né? Isso é até através dos meios de comunicação. Já existem aquelas frases repetitivas, mas eu falo nessa oportunidade do encontro com a massa, porque os pregadores querem arrancar do povo glorificação. E aí mexe com a sensibilidade, com a emoção, com o sensacionalismo. Então não estamos vivendo a época de Deus puro. Não estamos vivendo uma época de essência, de manifestação do poder de Deus. Então a prosperidade que nos propomos a falar nesta hora, talvez fuja a perspectiva pentecostal, mas não foge a perspectiva bíblica, a perspectiva cristã. Porque normalmente quando se fala de prosperidade espiritual, fala-se da manifestação do poder de Deus para a ministração de curas, de manifestação dos dons espirituais. O que à luz do texto de Mateus capítulo 7, versículo 22 e Atos 3, versículo 12 está fora da verdade. Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Mateus, capítulo 7, versículo 22. O próprio Senhor Jesus disse que no dia do juízo muitos dirão: Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Deixa eu abrir um parêntese e dizer a você que quem está falando a você nesta hora é pentecostal. O termo certo seria carismático. Ou seja, eu acredito, como é dito popularmente, até os ossos, nas manifestações atuais do Espírito Santo, do poder de Deus. Eu acredito no falar em línguas estranhas. Eu acredito na variedade das línguas estranhas. Eu acredito na interpretação das línguas estranhas. Eu acredito na profecia. Eu acredito na manifestação da palavra do conhecimento, da sabedoria, do discernimento dos espíritos, dos dons de curado, do dom da fé, do dom de operação de milagres e maravilhas. Eu acredito nos mistérios de Deus. Mas isso não tem a ver com a prosperidade espiritual do cristão. Até porque as manifestações não são do cristão, são do Espírito através dele. Deus não dá o dom a ninguém. Fulano não tem o dom de curar. Fulano não tem o dom de profetizar. Fulano não tem o dom de... O dom se manifesta em fulano. Deus usa quem ele quer, quando ele quer, para quem ele quer, porém quando necessário. E é Deus quem se manifesta através de alguém. Eu acredito piamente nisso. Mas os dons são do Espírito. Os dons são do Espírito Santo. Atos capítulo 3, versículo 12. Aquela passagem quando Pedro e João vão ao templo orar, a hora nona da oração.
E é trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam, o qual, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que ele desse uma esmola. E Pedro e João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E quando aquele homem olhou, esperando receber deles alguma coisa, Pedro disse: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando o homem pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e a louvar a Deus. E quando os que conheciam aquele homem, constatando que era o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo, ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. E apegando-se o coxo que fora curado, a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles, ao alpendre, chamado de Salomão. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Eles estão dizendo exatamente que não fora isso. Mas ele responde, ele declara, ele diz, ele afirma, no versículo 16, que foi a fé no nome de Jesus, o príncipe da vida, a quem eles mataram. Eles, os israelitas, o qual Deus o ressuscitou dos mortos, do qual eles eram testemunhas. Foi a fé no nome dele, o nome de Jesus, que fez o seu nome fortalecer ao coxo que eles viam, e que lhe deu, na presença de todos, a perfeição física. Foi a fé em Jesus. Quem operou não foi os apóstolos, foi Jesus. Porque quem faz milagres é Jesus. No nome de Jesus há poder. Então não sou eu, não é outra pessoa quem faz o milagre acontecer, é Jesus. É Jesus quem salva, quem cura, quem batiza, prepara o homem e leva para o céu. É Jesus quem liberta, é Jesus quem transforma. É Jesus quem dá vida, tira o desengano. É Jesus quem faz os milagres acontecer. Então não somos nós. E quando eu me refiro nesta oportunidade de prosperidade espiritual, eu estou falando do nosso bem-estar pessoal, do nosso desenvolvimento espiritual, conforme a expressão de Paulo: sedes homens amadurecidos. Na expressão, linguagem de hoje, que nós pronunciamos, sejamos adultos no nosso modo de pensar. Então, prosperidade espiritual, como dissemos, na abordagem que fazemos nessa oportunidade, foge à perspectiva pentecostal. Mas nós queremos dizer,
considerando 3 tópicos nesta oportunidade. Que ser próspero espiritualmente, em primeiro lugar, ter conhecimento de Deus. Ter conhecimento de Deus. Oséias capítulo 6, versículo 6, nós encontramos a expressão do profeta Oséias, quando ele diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. O profeta Oséias, ele diz isso. O profeta Oséias, inclusive, é contemporâneo de Jotão. É contemporâneo de Jotão, rei de Israel. E o livro de Oséias traz para nós uma abrangência do contexto do rei Jotão, mostrando como o povo estava distante de Deus, como o povo estava vivendo uma vida irregular, como o povo estava cego espiritual, como o povo estava falido espiritualmente. O povo estava completamente distante do Senhor. O povo estava alienado de Deus. O povo estava completamente afastado da verdade divina. E aí Deus usa o profeta Oséias exatamente para dar uma chamada no povo à santificação. O povo estava metido na idolatria, na corrupção, o povo estava muito longe do Senhor. E é dada uma palavra ao povo de Israel que se eles se voltassem para o Senhor, que os havia despedaçado, que os havia entregue nas mãos dos inimigos, o povo sararia eles. O Deus lhe daria vida. O ressuscitaria e viveria diante dele. E aí ele pronuncia as palavras: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Ele está chamando o povo ao compromisso com Deus, a viver a verdade revelada por Deus através de seu servo Moisés e dos profetas que o povo havia desprezado, a palavra que o povo havia desprezado e que por isso estava transtornado, e que por isso perecia, que por isso estava praticando coisas terríveis. Lendo o livro de Oséias, e nós estaremos fazendo uma abordagem mais apurada no nosso terceiro episódio desta série de palestras. Estaremos fazendo abordagem sobre o livro de Ageu, de Oséias, de Abacuque, de Zacarias e de Malaquias, quando falarmos sobre prosperidade social. Que gera exatamente o bem-estar em ambas as dimensões da vida humana, tanto a espiritual como a física. Por isso que nós dissemos
na introdução deste capítulo que é uma engrenagem. Estamos falando em 3 episódios, mas tudo anda junto e deve andar junto. Se não andar junto, não há satisfação. Não há realização plena. Não há realização plena. Porque nós temos o nosso espírito, nós temos o nosso corpo e nós temos esta vida que vivemos. Temos a chamada existência. Então se completa. Se vivermos 2 e não vivermos as 3 realidades, não estaremos sendo plenos, não estaremos sendo completos. Estará faltando sempre alguma coisa. E o problema de muita gente é que está sempre faltando alguma coisa. Está sempre faltando alguma coisa. E o bem-estar espiritual, o bem-estar pessoal, vem quando conhecemos a Deus. E o conhecimento de Deus transcende o intelecto. Transcende o intelecto. Conhecer a Deus não é apenas ter informação teológica. Não é informação teológica, até porque Deus ele não se conhece em laboratórios teológicos, em seminários. Em Mateus capítulo de número 11, a palavra do Senhor nos diz, Mateus capítulo de número 11, o versículo de número 27. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Deus é conhecido por revelação. Mas não é revelação e dormir de barriga cheia. Não é revelação estilo visagem que se tem por aí. É a revelação escriturística, a Bíblia Sagrada, é a experiência pessoal, é a manifestação intrínseca de Deus, a pessoa, é a testificação do Espírito de Deus com o Espírito da pessoa. Deus não se conhece em salas de seminário, Deus não se conhece em classes de escola dominical. Deus não se conhece em culto de doutrina. Deus não se conhece em sessões espirituais rodeados de profetas. O seminário, se você puder fazer, vai ser uma boa. Escola dominical, você frequentar, é importante. Culto de doutrina, importante. Discipulado, importante. Seminário, congresso, conferência, importante você participar disso. O que tiver se falando de palavra de Deus, quanto mais você absorver a palavra, melhor para você. Você vai estar com a mente ocupada no que é bom. Vai estar ocupada com o que é poderoso. Vai estar com a mente ocupada na palavra de Deus. Mas o conhecimento de Deus transcende a informações intelectuais, transcende a conhecimento teológico. Tem muita gente que tem conhecimento teológico, mas não conhece a Deus. Parece antagônico isso que eu estou dizendo. Mas isso está manifestado até pelas atitudes, pelas ações, pelo comportamento, pelo procedimento. Tem muita gente que diz que conhece a Deus, como está escrito em Tito 1,16, mas o negam através das suas obras. Quer dizer,
diz que conhece a Deus, mas as atitudes, o comportamento, a linguagem, o pensamento é totalmente oposto ao conhecimento que diz ter de Deus. Que conhece a Deus, age, se comporta, se relaciona à altura. À altura do padrão moral, à altura dos atributos divinos. Não ser onipotente, não ser onipresente, não ser onisciente, até porque a palavra oni já está dizendo que ele é o único que está presente em todo lugar. Ele é o único que sabe todas as coisas, ele é o único que tem todo o poder. Mas eu me refiro à santificação, eu me refiro à longanimidade. Longanimidade é um atributo divino. É exatamente a compreensão de Deus para conosco, sem nenhuma explicação. A benignidade é um atributo divino, é o que nos faz ser perdoados sempre. Outra palavra mais conhecida que é dado mesmo de benignidade é misericórdia, quando nos diz a Escritura que a misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumados. Então, conhecer a Deus é eu refletir esses atributos. Nós vamos falar daqui a pouco mais, pois este será um dos tópicos que estaremos abordando aqui. Isso é desenvolvimento espiritual, isso é crescimento espiritual, isso é prosperidade espiritual. Prosperidade é avanço, prosperidade é subir, prosperidade é crescer, é desenvolver, é ir bem. E o conhecimento que se tem de Deus faz com que nós evoluamos espiritualmente. Quem conhece a Deus é evoluído espiritualmente. Mas essa evolução, ela não fica oculta, essa evolução, ela não fica invisível. Essa evolução, ela não é egoísta. Em Mateus capítulo 5, versículo 16, vamos ler o 15? Vamos ler o 14 então. Vós sois a luz do mundo, não se pode acender uma cidade edificada sobre o monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Isso é prosperidade espiritual, onde o nome de Deus ele é glorificado por todos que nos veem, por todos que nos assistem, por todos que nos acompanham, irmão. A Bíblia nos diz em Hebreus 12 que nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunha. Então, as pessoas de casa estão de olho em nós, da rua estão de olho em nós, onde estudamos, onde trabalhamos, estão de olho em nós, estão reparando a nossa vida. E nesse reparo que é feito de nossas vidas, será que Deus está sendo glorificado? Será que Deus está sendo glorificado? Será que a nossa luz está resplandecendo diante dos homens? Será que através do nosso testemunho, do nosso proceder, da nossa linguagem, do nosso relacionamento, a nossa maneira de tratar as pessoas, nossa maneira de agir, nossa maneira de se comportar, será que isso está glorificando a Deus?
Será que estamos glorificando a Deus? Ou fazemos parte daquele grupo que vai ouvir Jesus dizer-lhe abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Por não estarmos fazendo a vontade de Deus. Por não estarmos fazendo por onde sermos chamados de filhos de Deus. Mateus capítulo 5, versículo 45 diz que para que sejamos filhos do Pai que está nos céus, precisamos, versículo 44, amar os nossos inimigos, bendizer os que nos maldizem, fazer bem aos que nos odeiam, orar pelos que nos maltratam e nos perseguem. Isso aqui é evolução espiritual. Porque quem não faz isso ainda não está espiritualmente evoluído, não está espiritualmente sendo próspero. E por causa disso, a falência existencial. E por causa disso, a falência social. Se você acompanha o livro de Miqueias, você vê que uma das grandes falências de Israel foi por causa dos conflitos sociais que havia no meio do povo. Você acompanhando o livro de Abacuque, que será um dos livros da nossa abordagem em nosso terceiro episódio deste seminário, você verá que o grande problema dos filhos de Israel foi que estavam metidos em litígio, em contendas. Litígio é irmão contra irmão. Antipatia, despeita. E toda sorte de sentimento negativo, como raiz de amargura, ódio, rancor, de uns para com os outros, que gerou falência social, falência espiritual. E que pasmou Abacuque, conforme falaremos em nosso terceiro capítulo deste tema que estamos trazendo sobre vida abundante. Porque o povo se comportava como quem não conhecia a Deus. O conhecimento que se tem de Deus não é expressado por palavras, e sim por atitudes. Uma coisa é dizer que conhece, outra é conhecer. Quem conhece, age conforme o tal. Responde positivamente seus ideais, seus princípios, sua verdade. O reflete. Prosperidade espiritual é ter maturidade espiritual. Quando eu falo de maturidade espiritual, estou me referindo ao que podemos observar no apóstolo Paulo
Em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo... 1 Coríntios, capítulo 3, o versículo de 1 ao 7. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais? E não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Isso aqui é maturidade expressada pelo apóstolo que ele tinha ante o mundanismo, a dissensão que havia nas igrejas. As facções, os grupos, a divisibilidade, partidarismo. Falta de maturidade espiritual. Vejamos ainda 1 Coríntios, capítulo 2, do versículo 6 ao 7. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou. Sabedoria de Deus, o apóstolo fala. Segundo aos Coríntios, capítulo 2, na realidade era o capítulo que eu queria que você lesse. Continuei falando de 1 Coríntios, mas na realidade, segundo aos Coríntios, nós vamos observar a maturidade do apóstolo. Capítulo 6, versículo 10. Vamos ler o versículo 3, não é? Porque aí a gente faz uma leitura até mais extensa do texto sagrado. Quanto mais ocuparmos a nossa mente com a palavra de Deus, melhor para nós. Segundo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 3. Não andando nos escândalos em coisas alguma, não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Isso é maturidade, né, irmão? Antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na paciência, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, na ciência, na longanimidade,
na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores, sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo, e eis que vivemos, como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Isso é maturidade espiritual. Isso é maturidade espiritual. Isso fala de evolução. A pessoa sendo difamada como enganadora, mas sendo verdadeira e perseverando na verdade. Não ligando para as afrontas, conforme está escrito em Hebreus 12, verso 2. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezou as afrontas e assentou-se à destra da majestade divina. Isso é maturidade espiritual. É você passar por cima de tudo isso. Da desonra, da calúnia, da injustiça, dos perigos de morte, das ameaças, das tristezas, da pobreza, passar por cima de tudo isso, da enfermidade, sempre de cabeça erguida, sempre contando vitória, andando na moral diante de Deus e diante dos homens. Isso é maturidade espiritual. Isso fala que a pessoa está num nível espiritual elevado. Está no nível espiritual elevado. Louvado seja o nome de Jesus. E por isso ele não se mete nos embaraços desta vida, em picuinhas, como os carnais de Coríntios, que lemos no capítulo 3. Ele tem consciência de que Deus é pleno em sua vida e pronto. Ele tem consciência de que Deus é na sua vida e pronto. Significa dizer que essa pessoa espiritualmente está elevada, está evoluída, está próspera. Ele não liga para nada. Isso mesmo, ele é meio que demente para as pedradas, os apontamentos, os problemas. É como se ele estivesse sempre anestesiado. Porque ele está evoluído espiritualmente. Ele não se embaraça com negócios desta vida. Ele não se embaraça com negócios desta vida. Prosperidade espiritual ainda fala de produzir os frutos do Espírito. Isso é evolução. Gálatas capítulo 5, versículo 22, temos a relação aqui dos frutos do Espírito. O amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão e temperança. Ora, isso aqui
São virtudes que Deus dotou o homem quando fez sua imagem, sua semelhança. Porém, o pecado matou o homem espiritualmente. Sendo assim, o homem não pôde refletir em sua essência a imagem de Deus. Mas quando ele se converte ao Senhor Jesus e se determina a amar Jesus Cristo de toda a sua força, alma e entendimento, ele recebe o Espírito Santo e logo o seu espírito é vivificado, pois recebe a presença do Espírito Santo de Deus. E vivificado o seu espírito, ele agora naturalmente reflete a imagem e a semelhança da qual ele foi criado. Ele prospera espiritualmente, porque ele passa a refletir Deus na sua vida. Ser próspero espiritualmente é refletir Deus, é refletir a imagem e a semelhança da qual fomos criados. As manifestações do Espírito Santo é outra coisa. Já está dizendo, é do Espírito Santo. Não é da pessoa. Mas isso aqui é nosso, que está em Gálatas 5:22 é nosso. São virtudes, qualidades que Deus dotou à personalidade humana e que nós devemos desenvolver, e que nós devemos produzir, que devemos refletir. Significa que estamos espiritualmente sarados, resolvidos. Estamos em comunhão com Deus. Estamos no caminho certo. Se refletirmos isso aqui, o amor, que tudo suporta, tudo padece, tudo crê. Não é o amor carnal, mas é o amor de Deus, que faz o bem sem olhar a quem. Que disciplina, que exorta. Sim, porque amar não é alisar, não é passar a mão por cima dos erros. Em Apocalipse 13:19 está escrito que o Senhor, Apocalipse capítulo 3, versículo 19, está escrito que o Senhor repreende e castiga a todos quanto Ele ama. Então o amor é algo mais profundo do que prestar benefício social. O amor é mais profundo do que prestar benefício social. Alimentar erros e determinados enganos, determinados caprichos, luxos. O amor é algo mais profundo. A felicidade é o que nós acabamos de dizer no tópico 2. É passar por cima de tudo de cabeça erguida. Sempre contente, sempre feliz, sempre alegre, sempre vibrante. É estar anestesiado para o problema, para a dificuldade, para os aperreios, para as perturbações. Quando a pessoa ela consegue viver com tudo isso, sempre contente, feliz, alegre, é uma pessoa espiritualmente evoluída. Não é todo mundo que encara o problema de cabeça erguida. Não é todo mundo que canta quando está triste. E cantar quando está triste. E Deus é tão compreensivo, né, que está escrito em Tiago: quem está triste, ore. Quem está alegre, cante louvores. Mas quando a pessoa é evoluída espiritualmente, mesmo triste ela canta. Ela faz até com que a tristeza salte de alegria na presença de Deus, porque quando cantamos, Deus se faz presente, aleluia.
a paz é exatamente a serenidade, o equilíbrio, a frieza para tratar o problema sem se precipitar, sem ser tomado conta pelo desespero, pelo desengano, sem ficar atordoado. A paz é isso aqui. É você ser sereno, ser frio para resolver, sem se precipitar. A longanimidade é a capacidade de compreender. É a capacidade de compreender. Eu falei de que longanimidade é também um atributo divino. E é. E aparece aqui como fruto do Espírito porque Deus nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Deus é um ser moral. E nós somos morais porque Deus nos fez morais. Porque Deus é um ser moral. E longanimidade é a capacidade de compreender. Deus é longânimo porque Ele nos compreende sem nenhuma explicação. E nós devemos ser longânimos. Nós devemos viver essa empatia que o divino vive conosco. A palavra de Deus nos diz em Hebreus que Ele, por ser tentado, como nós fomos tentados, apesar dele não ter pecado, Ele se compadece das nossas fraquezas. Porque, como nós, Ele foi tentado em tudo. Hebreus capítulo 4, versículo 15. Não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Diz em Hebreus 2, versículo 18, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer os que são tentados. Ele nos entende sem nenhuma explicação. Aleluia. E nós devemos viver essa empatia. A palavra de Deus diz para que choremos com os que choram e alegremos-nos com os que se alegram. Nós devemos viver essa empatia não só da alegria, mas da tristeza. Em Gálatas, tem uma expressão também em Romanos, eu chego lá, mas aqui em Gálatas, capítulo 6, o versículo de número 2, o versículo 1, Gálatas 6, versículo 1, diz: irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejais também tentado. Isso é longanimidade. Longanimidade é o que Jesus manda também em Lucas, o capítulo de número 17, quando ele diz: olhai por vós mesmos. Versículo 3. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Aí a expressão que precede a isso aqui: olhai por vós. Quer dizer, haja com os outros como você quer que os outros hajam com você. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Exortemos, presidamos com misericórdia, com alegria. Romanos 12, versículo 8. Longanimidade é isso. É eu
Me colocar no lugar de fulano. É eu me colocar no lugar do que errou, no lugar do que tá chorando. Porque só sabe o que é fome quem passa, quem já passou. Só sabe o que é de uma dor de dentro quem tá tendo ou quem já teve. Só sabe o mal-estar do pecado quem já pecou. Todos pecam, mas aquele pecado que você, sabe, pego com a mão na massa, pronto. Você é pego no fraga. As consequências são, sabe, desastrosas. Só sabe o mal-estar interior. Quem já passou por isso? E ser longânimo é você se colocar exatamente no lugar daquela pessoa que está sendo pisada, humilhada. E estender a mão e ajudar, e socorrer e levantar. Ora, mas para fazer isso, meu irmão, tem que ser uma pessoa evoluída espiritualmente. Tem que ser uma pessoa espiritualmente bem desenvolvida. Isso é prosperidade espiritual. Isso sim é prosperidade espiritual. Aleluia! Porque tem muita gente que fala línguas estranhas, mas não tem um pingo de sentimento com a dor dos outros. Tem gente que expulsa demônio e cura enfermo. Porque quem faz é o nome de Jesus. É isso que você precisa entender. Eu usar o nome de Jesus, o demônio sai. Eu usar o nome de Jesus, a enfermidade sai. Usar o nome de Jesus, a oração é respondida. O problemático tem vitória, porque quem faz é Jesus. Mas às vezes eu uso o nome de Jesus, as coisas acontecem, mas eu tenho mágoa no coração, eu tenho ódio, eu tenho rancor, eu sou ruim. Eu curo uns, mas mato outros. Eu abençoo uns, mas amaldiçoo outros. Eu não perdoo. Então isso é evolução espiritual, não é prosperidade espiritual. Prosperidade espiritual é isso aqui. Benignidade. Benignidade é perdoar quantas vezes necessária for. Louvado seja o nome de Jesus. A palavra do Senhor nos diz que a sua misericórdia, há um salmo em que aparece esse refrão: louvai ao Senhor porque a sua benignidade é para sempre. Salmo 136. Em outras Bíblias aparece a expressão misericórdia. Eu já ensinei, lendo o próprio livro de Oséias, que misericórdia e benignidade é a mesma coisa. Misericórdia é a tolerância, benignidade também. A capacidade de perdoar quantas vezes necessária for. E em Lucas 17 manda que nós perdoemos quantas vezes necessária for. Mas para perdoar, tem que ser uma pessoa espiritualmente evoluída, desenvolvida em Deus. A bondade o ser caridoso, exatamente, é o ser assistencial, é se mobilizar para socorrer o problemático, o nu, o enfermo, o carente. A bondade é o querer fazer o bem, mesmo sem ter condições. Não ter condições, mas conheço quem tem. Então vou pedir para os outros. Pode nem pedir para si mesmo, mas pede para os outros. Aleluia. Fidelidade. Fazer tudo isso e ser fiel aos princípios divinos. Porque tem pessoas caridosas por aí, tem pessoas até que perdoam os outros, mas não cuida de ser fiel aos princípios divinos. E a fé aqui é a chamada a fidelidade aos princípios divinos. A mansidão.
A mansidão é exatamente a capacidade de você não ser agressivo, violento, não ser rude, não ser áspero. E a temperância fala de domínio próprio, fala de determinação. Pessoa determinada é uma pessoa evoluída espiritualmente. É uma pessoa que de garra, de fibra, é uma pessoa que não desiste até o resultado final, até alcançar o objetivo. Mas para isso tem que ser uma pessoa evoluída espiritualmente, que não se acovarda diante da situação, que não baixa a cabeça por nada, não se dá por vencida, não se dá por derrotada. Para isso tem que ser uma pessoa espiritualmente desenvolvida. Então isso é ser próspero espiritualmente. Vamos partir agora para o nosso terceiro episódio, nosso terceiro capítulo. Rede Cristã, o canal da palavra e da vida.